Fala, nação rubro-negra! Flalusquinho chegando na área e trazendo mais um corte com muitas notícias, informações e, claro, muitas análises sobre o confronto entre Flamengo e Cruz Azul do México que vai acontecer nesta próxima quarta-feira. Vamos aqui acompanhar o que a imprensa esportiva está falando sobre o nosso Flamengo. Inclusive, o Mengão já finalizando a sua preparação para este confronto. Quem será que é o favorito, segundo a imprensa esportiva? E outra, será que o Flamengo vai conseguir escalar os 11 melhores? Por exemplo, Pedro, será que vai para o jogo? Será que vai Léo Ortiz? Será que vai Danilo? Vamos aqui acompanhar o que eles estão falando sobre esse confronto. E, logicamente, se você ainda não é inscrito, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sino e deixa o like para dar aquela moral. Agora vem comigo, simbora pro vídeo. Amanhã contra o Cruz Azul e a gente ouve os jogadores do Flamengo que falaram hoje antes dessa partida. A gente chega aqui bem preparado, bem confiante também. A gente sabe da qualidade do adversário. Não é uma equipe boba, é uma equipe muito intensa, é uma equipe de força física, de qualidade também. Mas a gente se preparou bem, o professor Felipe ali passou os mínimos detalhes para que amanhã a gente possa fazer um excelente jogo. O professor Felipe está correto ali, a gente chega, todo mundo à disposição, na nossa melhor forma física, técnica e mental. Com a mesma seriedade que encaramos o Carioca, o Brasileirão, a Libertadores, nós queremos ganhar esta Copa. Esto para nosotros también es como se llama el antiguo mundial y entonces queremos ganarlo. O ano realmente não foi um ano que pessoalmente que eu gostaria, né? Mas como equipe foi um ano, sabe? E no futebol às vezes a gente tem um eu, né? Mas o eu não ganha. O nós ganhamos. Não fui o melhor atleta, não fui o melhor jogador em campo. Mas da minha maneira eu pude ajudar e tentei ajudar sempre. Muito bem. Ouvimos aí os jogadores do Flamengo antes dessa estreia no Intercontinental e aí na tela pra gente os números de Cruz Azul e Flamengo nos 10 jogos. Para o lado mexicano, 4 vitórias, 5 empates, 1 derrota, um aproveitamento de 56,7%, 16 gols marcados e 10 sofridos. Já o Flamengo são 6 vitórias, 3 empates, 1 derrota, aproveitamento é de 70%, para 23 gols marcados, 11 gols sofridos. Cruz Azul que no fim de semana, inclusive jogou no sábado, Cruz Azul, foi eliminado do Apertura no México e o Flamengo não. E o Flamengo vem nesse embalo de títulos de Brasileirão, de Libertadores, pelo menos o anímico, Jailson, do Flamengo chega lá no alto. E descansou, no final de semana, justamente por conta do resultado anterior, o Mirassol, o resultado contra o Ceará, e aí conseguiu fazer esse descanso. Por exemplo, não vai viver o que o Botafogo viveu na temporada passada, que teve que entrar com o meio-campo todo, basicamente ali reserva, naquele primeiro jogo e acabou tomando de 3-0, enfim, já foi logo eliminado. Eu estava vendo as questões ali, os números do Cruz Azul, principalmente o esquema tático. É um time que joga com 3 zagueiros, então joga com ala. Então provavelmente vai repetir o que o Atlético Mineiro do Sampaoli em determinado momento fazia de movimentação, de tentar atacar ali as costas dos laterais e dos pontas do Flamengo. Então, novamente, Ayrton Lucas, o Alexandro, o Varela, o Royal e os pontas, Luiz Araújo, Cebolinha, Samuelino, os jogadores que foram escolhidos pelo Felipe Luiz para essa partida, tem um pouco mais de atenção justamente com as costas, porque é um time que trabalha um pouco mais justamente nas alas e aí tem que ter um pouco mais ali de ficar um pouco mais ligado, tanto os laterais quanto os pontos na hora da recomposição. Felipe Luiz falou sobre isso, amanhã, sobre o trabalho do Larcamón, que passou pelo futebol brasileiro, Cruzeiro, curto período ali logo depois do Pepa, sobre ser uma equipe que tem quase que a mesma ideia de jogo do Flamengo, de gostar da bola, de gostar dessa pressão, uma marcação muito forte. Enfim, então, talvez um adversário que convide um pouco mais o Flamengo também, para esses duelos. Por isso, o descanso é essencial. Essencial, porque já nesse jogo de início pode ser uma perspectiva de um jogo físico também para o Flamengo, Acho que qualidade técnica nem se compara no coletivo e no individual. O Flamengo é muito mais time que o Cruz Azul, mas pode ser aquele jogo cilada mesmo, sabe? O jogo da paciência, o jogo da concentração absurda do tempo todo, mas o Flamengo é muito mais time. E é claro que o Cruz Azul também, não vai vir
de peito aberto aí contra esse Flamengo. Você acha que não, Jailson, que os caras vão se arriscar? Então, não, pegando o gancho do que a Maripê falou em relação à pressão alta, gostar da posse da bola, você tem maneiras de conseguir fazer isso, né? E uma das maneiras de você ter a posse é tentar roubar no campo de ataque. E aí, se o Larcamón, né, for com a marcação alta para tentar fazer essa pressão, o Felipe Luiz pode já fazer o que ele fez durante a temporada, atrair com os zagueiros, atrair a marcação adversária para ter espaço. Aí Ortiz ou Danilo, né? Léo Pereira, Rossi, muita qualidade no passe, o Jorginho e o Pulgar, que também baixam para fazer essa saída de bola, atrai o Cruz Azul para fazer essa marcação alta, e aí tem um ponto, o fato deles jogarem com 3 zagueiros. Porque muitas vezes, quando as equipes jogam com 3 zagueiros, existe uma dúvida em quem vai marcar quem. Por exemplo, se o ala baixa para marcar o ponta do time adversário, ou se ele tem que pegar o zagueiro pelo lado, pelo setor que tem que abrir para pegar, e aí fica um buraco no meio. E geralmente, nessa dúvida, onde um passe entra, né, nas costas do marcador, e aí você consegue justamente fazer, por exemplo, um Jorginho da vida, um Pulgar, ou uma própria Arrascaeta, fazer um lançamento nas costas desse defensor, e aí não dá tempo. Com 3 zagueiros. Né? E aí não dá tempo. Então, assim, se vier com zagueiros e for fazer essa marcação alta, pode ser um convite ao Flamengo. Tá bom, vem aqui, faz a marcação alta, espeta o Samuel Lino de um lado, espeta o Carrascal ou o Luiz Araújo do outro lado, e você começa a jogar nas costas desse ala que em algum momento vai ter dúvida com o zagueiro do setor em quem tem que marcar. E aí pode sair a jogada e aquele cruzamento para trás. Ou você vai colocar o Varela como um baita personagem, como foi contra o Palmeiras. Exato. Né? Você vai dar essa condição / liberdade dele trabalhar com a bola também, e aí você gera mais dúvida ainda, porque é o lateral do time adversário, assim, construindo e incomodando demais o lateral da outra equipe. Então, acho que o Flamengo ele tem muitas alternativas. Você lembra do jogo com o Palmeiras, né? Com certeza o Larcamón deve ter se apegado a esses jogos principais, a esses últimos também, para fazer esse estudo do Flamengo, né? Para entender nesses momentos mais decisivos também essa postura do adversário. Eu acho que ele deve também estar muito baseado nesses últimos jogos. Um outro ponto que pode acontecer justamente nessa linha é marcar um bloco mais baixo e aí fazer linha de 5. E daí a paciência Flamengo, vai ter que cantar. Aí a equipe do Felipe Luiz tem um pouco mais de dificuldade. Vai lá a linha de 5, um 5-4-1, por exemplo, marca lá um bloco baixo, aí é paciência. Para conseguir espaço. Aí vai ser o jogo do Carrascal, por exemplo, do Jorginho, principalmente do Pulgar, de ficar girando a bola de um lado para o outro até a marcação adversária se perder um pouco, seja tentando abrir para tirar, por exemplo, um Varela e um Alexandro, que provavelmente, se tiverem esse bloco mais baixo, vão subir um pouco mais, e aí se tiver uma amplitude, tem espaço no meio. O Luiz Araújo, se estiver em campo, ou o Bruno Henrique mesmo, aí pode sobrar espaço para eles conseguirem jogar por dentro. Mas se a equipe estiver num bloco mais alto, o Flamengo pode ter esse convite mesmo, pode ser uma estratégia aí do Larcamón não muito boa. Marcar esse time do Flamengo lá em cima pode sobrar justamente espaço para o que o Felipe Luiz quer, essa atração, vem. Me marca que em 3 toques na bola eu chego ao ataque. Aí num 5-4-1, aí já é uma situação que, de repente, possa dar um pouco mais de trabalho para o Flamengo do Felipe. Vamos ouvir o BAP falando sobre o trabalho de Felipe Luiz. É o que eu falei, eu só penso no Cruz Azul, tá certo? A torcida do Flamengo não tinha absolutamente nada uma semana atrás. São 44 anos sem um título mundial. A torcida do Flamengo pode esperar mais um pouco. Galera, vamos pensar no Cruz Azul, porque eu já vivi situações delicadas como rubro-negro, pensando muito na frente, tropeçando no Santo André da vida, nos América do México. Então, um dia de cada vez, vamos pensar no Cruz Azul com o máximo respeito. Fala, Jair. É melhor, né? É melhor, porque o máximo respeito. Da outra vez teve o lance lá do Real Madrid, né? O Real Madrid pode esperar. É isso. É pensar um jogo de cada vez, tem o Cruz Azul.
primeiro, e aí já o pessoal falando, não, amigo, você tava no dia que eu não lembro que era você, acho que era o Bruno. Não sei, você recebe tanta gente. O amigo mandando mensagem, direto e aí, com esse ano, será que esse ano dá contra o PSG? É verdade. Eu estava aqui, estávamos juntos, pois é. Será que dá contra o PSG? Eu falei, cara, ainda tem o Cruz Azul ali, calma. Depois do Cruz Azul, Pirâmides, e aí depois... Aí falei, então obrigado por colocar meu pezinho no chão. Porque foi logo depois de duas conquistas. Foi logo na sequência, é verdade. A empolgação, o jogo contra o Palmeiras, depois o jogo contra o Ceará, e já o cara mandando mensagem pensando no PSG. Falei, calma, que ainda tem os jogos. Esse jogo contra o Ceará é um bom exemplo, né? Porque o Ceará marca bem, né? E uma linha de 5, não uma linha de 5 tão baixa, mas uma linha de 5 que hora saía pra pressionar. Não foi 4, 5. Isso, 5 exatamente. no meio campo. E aí o Flamengo teve dificuldade. E foi só 1-0, que o Flamengo até tentou ampliar, mas 1-0 do título. Só que esse é um exemplo de um jogo que o Flamengo ele ficou incomodado. Verdade. Foi difícil encontrar ali alguma situação para esse placar sair do 1-0. A gente vem falando também ao longo desses dias, né, sobre uma possibilidade para o Pedro, quando se trabalhava para que ele estivesse à disposição. O Felipe já se organizou ali muito sem esse personagem que é o Pedro, né? Mas é ainda, isso que eu ia dizer, mas é ainda uma peça diferente, né, Jailson? Ele se organizou porque não tinha jeito, não tinha como ser diferente, mas ainda é uma outra referência, uma outra forma de jogar que ele poderia usar, né? Inclusive é um mercado que, na minha opinião, o Flamengo tem que fazer para o ano que vem. Tem que olhar com carinho. Tem que arrumar alguém para... Porque esse ano mostrou muito isso, né? O Pedro também... Não tem ninguém com as mesmas características do Pedro no elenco do Flamengo. E sim, muda bastante se ele tiver condições, né, de jogar, porque o Felipe Luiz falou sobre isso, de estar apto, por exemplo, se o Flamengo passar do Cruz Azul. Então, é um cara que não tem substituto, muda muito a forma que o time todo joga, muda muito em relação ao Bruno Henrique, por exemplo, que é o reserva imediato, porque o Bruno Henrique não joga de costas. É simples. O Bruno Henrique tem dificuldade de jogar de costas, ataca muito espaço, é o cara da velocidade, é o cara do jogo aéreo. E o Pedro não. O Pedro é o cara que geralmente ele gera um pouco mais de jogo, porque ele consegue fazer esse pivô muito bem. O Arrascaeta... Segurar mais a bola ali também, Exato. né? O Arrascaeta se aproveita bastante. O Luiz Araújo também se aproveita bastante desse pivô para fazer o bate. Então, sim, é o elenco do Flamengo, porque não tem ninguém que faça coisa semelhante. A partir de quando o Felipe Luiz recupera dele, né? O Renato Senise pedindo passagem aqui, chegando nessa reta final do nosso Sport Center, ele acompanhava o trabalho do Cruz Azul, é isso mesmo, Senise? Seja bem-vindo mais uma vez. Isso mesmo, Glaucia. Estamos de volta aqui na frente do centro de treinamento de Aldersal. Nesse momento, quem treina é o Cruz Azul. Mesmo esquema do Flamengo. Os jornalistas tiveram acesso aos 15 minutos iniciais. Antes, 3 jogadores falaram. Respostas rápidas, todos falando do momento do Flamengo e do futebol brasileiro, como o Brasil, né, vem dominando o futebol sul-americano no atual momento e fazendo uma comparação com o Campeonato Mexicano, que segundo eles é uma liga muito forte também, mas exaltaram muito o elenco do Flamengo. Segundo eles, o Flamengo tem um grande mérito, né? Além de ter ótimos jogadores, o Felipe Luiz conseguiu fazer esses ótimos jogadores jogarem juntos, né? Fazer um verdadeiro grupo de jogadores de futebol. Todo mundo elogiando muito o trabalho do Felipe Luiz por aqui. Só lembrando, né? A gente está falando dessa maratona do Flamengo, que teve 75 jogos na temporada, que chegou aqui no sábado, né? E já chegou treinando e tudo mais. O Cruz Azul não teve tantas partidas ainda em 2025, mas a logística foi mais complicada para o Cruz Azul, né? Lembrando, o Cruz Azul foi eliminado na semifinal pelo Tigres do Campeonato Mexicano e chegou só ontem, apenas ontem de manhã, chegou de manhã, já fez um treino regenerativo na parte da manhã, na parte da tarde aqui também nesse CT, fez um treino mais muito leve e hoje faz o último treinamento antes da partida de amanhã contra o Flamengo. Para eles, segundo os jogadores do Cruz Azul, não existem favoritos. Eles reconhecem que o Flamengo é muito forte, ganhou tudo o que podia nesse ano, mas segundo eles, o Cruz Azul, mesmo um pouquinho cansado e sentindo um pouquinho a eliminação para o Tigres, chega em condições de bater de frente com o time brasileiro. Eu volto com você, Glaucia. Bom, e agora vamos estender esse raciocínio para o Campeonato Brasileiro, tá bom? Nossos quadros de toda a competição. O fato é inescapável, né? Temos um campeão muito impositivo, né? Hoje estava até vendo no GE. Globo que mais uma vez o Flamengo tem aqueles números
de média de público, de arrecadação. Já é comum o time de maior torcida do Brasil levar mais gente aos estádios. Numa temporada em que tudo dá certo, obviamente, isso é potencializado. Mas a gente também tem um técnico estreante chegando perto dos números do cara que o dirigiu em 2019 e que, né, marcou a época no Flamengo, virou meio que a referência, né? Não sei se a gente deveria dar essa nota 10 para o Felipe Luiz, talvez ficasse muito Flamengo, acho coletivo. Individualizado. A nota 10 é do Flamengo campeão mesmo, pela forma como conquistou o título, né? Pela forma impositiva. Exatamente. Melhor ataque, melhor defesa, evidentemente também o melhor saldo de gols. Acho que foi o campeão dos 2 turnos, se não me engano, né? Não, ou o Mirassol ganhou o segundo? Esse turno acho que o Fluminense foi Melhor, né? O Fluminense foi melhor, com o Palmeiras empatado, algo assim. Vamos conferir aqui, mas acho que é isso. Mas também um dos 2 mandantes que não perderam no campeonato, você vai empilhando números para o Flamengo. Isso foi muito estranho. Como explicar que esse time ganhou o Libertadores marcando 13 gols em 13 jogos? Muito estranho isso aí. Não sei. Tá, me ocorre agora, uma explicação. Essa diretoria assumiu com um discurso muito forte de foco no Campeonato Brasileiro. Eu não quero dizer com isso que o Flamengo não focou na Libertadores, mas que talvez a distribuição de forças tenha sido... Estou com desastre, né? Quase foi eliminado no último lance do último jogo. Sim. Palmeiras vence o retorno à frente dos Fluminense pelo saldo. Só para... É isso. E na Libertadores, quando também você não passa em primeiro lugar na fase de grupos, a sua sequência vai ficando mais difícil mesmo, né? Decidir confrontos fora de casa, enfim. Esse ano eu acho que marca um momento, óbvio, não dá para cravar que isso vai ser eterno ou que vai durar muito tempo, mas que eu acho que que é, o Flamengo já tinha chegado na excelência da organização financeira e da organização institucional. Mas, se você pega, por exemplo, o período de Abel Ferreira no Palmeiras, no mesmo tempo, o Flamengo teve 9 técnicos. Faltava ao Flamengo esse momento de estabilidade tática, técnica e também de visualização de contratações. E parece que esse momento chegou. Então, hoje o Flamengo... 2019 foi aquele ensaio mágico, né? Que parecia que ia apresentar anos posteriores de absoluta soberania. A soberania não aconteceu, apesar da quantidade de títulos que o Flamengo ganhou nesse período, né? O Flamengo ganhou outra Libertadores, o Flamengo ganhou, desconsiderando a desse ano, né? O Flamengo ganhou mais um brasileiro, o Flamengo ganhou Copas do Brasil, isso é inquestionável. Mas parecia que aquilo que aconteceu em 2019 ia se repetir nos outros anos. E não se repetiu por incompetência de escolhas mesmo, de escolhas principalmente na formulação de comissão técnica. Agora, com a chegada do Felipe, com a consolidação do Felipe Luiz, parece que o Flamengo chegou definitivamente, voltando ao Bruno Henrique de 19, em outro patamar. E vai ser muito difícil você, se você não tiver a mínima organização, chegar próximo disso. E a gente até vê o principal rival desse time hoje, que é o Palmeiras, também tendo pouca margem. O Palmeiras contrata muito, mas contrata mal. E não é suficiente. E não tem força para chegar desse nível de qualidade que o Flamengo apresentou esse ano. Me parece que estamos começando uma era de, se não absoluto, mas de grande domínio do Flamengo no futebol brasileiro e no futebol sul-americano. Então tá aí, meus amigos, o Flamengo que não só está pensando ainda na temporada de 2025, como também está pensando já na temporada de 2026. Tá ali, ó, contratações do Flamengo para 2026. Vejam quem chega, quem fica, quem vai embora. Tá ali, ó, dispensas, empréstimos, né, transferência, sondagem, tudo sobre, né, esse mercado da bola no Flamengo que já vai começar a aquecer. Tá aqui, ó, o goleiro, né, Gabriel Brazão, tá no radar do Flamengo e também, né, de clubes europeus. É um goleiro que o Flamengo tem interesse. O Vitão, zagueiro, né, do Internacional, tá ali, ó, o jogador voltou ao radar do clube carioca, que procurou novas informações sobre o zagueiro do Internacional. E de saída, né, o Pablo, Matheus Cunha, quem pode sair? Juninho, Michael, Cebolinha, o Alan e também o lateral Matias Vinha. Então o Flamengo já preparando, né,
não só uma lista de chegada, como também uma barca de saída para renovar o seu elenco pensando em 2026. E aí, você teria algum nome que você acha que seria uma boa para o Flamengo para o ano que vem? E outra, quem você acha que tem que sair do Flamengo para a próxima temporada, hein? Você acha que esses jogadores aí realmente têm que sair ou você incluiria mais alguém aí nessa lista? Coloca aí nos comentários. Galera, vou deixar aqui os créditos para o canal da ESPN Brasil e também para o canal do Sport TV. Link deles na descrição do vídeo como forma de crédito. Se inscrever no canal, ativar o sino e deixar o like. Daqui a pouco eu volto e trago mais novidades do nosso Mengão pra você. Afinal de contas, cara, isso aqui é nossa paixão, isso aqui é nosso amor. Fui, nação!